Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Eu sou o Wilson e essa é a primeira aula de um curso em que o primeiro módulo estará totalmente disponível na internet, gratuitamente, para quem quiser acessar. Para mais detalhes, confere aí na descrição desse vídeo, nas informações que a gente puder e conseguir adicionar para que você tire dúvidas sobre o curso e sobre esse conteúdo que vai estar disponível de graça, beleza? Então, essa primeira aula aqui nós vamos falar de altura e duração. É um assunto bem simples, mas na verdade é um assunto muito importante para que a gente possa dar um primeiro passo para começar a dar nome a certas coisas que vão amarrar um monte de coisa que a gente vai falar depois. Então, o que é altura e duração? Pensa comigo. Vamos pensar primeiro em altura. Quando você pensa em altura, o que vem à sua mente? Para um pouco, sempre que você puder, pausa o vídeo e pensa. O que é altura? A altura, quando você pensa assim, é alto e baixo, certo? Então, quando a gente fala em altura, vou colocar umas palavras-chave aqui para ajudar o nosso raciocínio. Quando a gente fala em altura, a gente está pensando em frequências musicais, altas frequências e baixas frequências. Não à toa nós temos um instrumento baixo. Por quê? Porque ele atua principalmente nas baixas frequências, né? É um instrumento fabricado para atuar e brilhar, né, o seu potencial nas baixas frequências. Então, a primeira palavra que a gente vai destacar aqui são frequências. Altas frequências, baixas frequências. Por exemplo, o lado diapasão, que é o que a gente usa para afinar a orquestra, afinar instrumentos, né? Ele está afinado em 440 Hz, ou seja, ele vibra 440 vezes por segundo. Então, ele é uma média frequência, não é nem muito aguda nem muito baixa. O nosso ouvido, ele entende-se que o nosso ouvido escuta de 20 Hz a 20 mil Hz, mais ou menos. Isso é discutível pra caramba, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente passa a ouvir menos. Mas o que eu quero destacar aqui nessa primeira aula não são nem tanto esses dados técnicos, e sim a ideia de que em baixas frequências você tem menos vibrações por segundo, você tem ondas mais lentas. Em altas frequências você tem muitas vibrações por segundo, são vibrações mais rápidas e com isso notas mais agudas. Então a gente chega na segunda dupla, né, de palavras, vamos dizer assim, desse nosso grupinho aí de palavras-chave, que é o agudo e o grave. Então, um instrumento que atua nas baixas frequências, ele tende a ser chamado de instrumento grave. Uma nota afinada em uma baixa frequência é chamada de nota grave. Baixo é igual a grave. E agudo é igual a alto, ou alto é igual a agudo, para manter a ordem do que eu falei antes. Então, agudo, notas em altas frequências, né? Grave, notas em baixas frequências. Então, nós temos as notas musicais, que a gente vai falar na aula 3, e quanto mais aguda essa nota, quanto mais para cima, mais rápidas são as frequências. Quanto mais baixa essas notas, quanto mais para baixo, quanto mais baixas, quanto mais graves, mais lentas são as frequências. Então pensa o seguinte, por exemplo, o piano. O piano ele tem muitas notas, né? As notas mais à esquerda do piano são as notas mais graves. Então as cordas são maiores, o som é grave e as vibrações são mais lentas. Na parte mais aguda do piano, as notas são mais agudas, na parte da direita do piano as notas são mais agudas, as notas são mais altas, as vibrações são mais rápidas. E com isso a gente tem uma mudança também da forma como a gente escuta, porque o som não tem aquele corpo. É um som mais, como a gente costuma chamar na linguagem popular, um som mais fino. Fino e grosso é uma coisa que a gente não usa muito tecnicamente, tá? Mas é uma forma que às vezes facilita a pessoa de entender o que é grave e o que é agudo. Por exemplo, vamos usar exemplos agora para entender um pouco melhor. Voz masculina. A voz masculina ela tende a ser mais grave. Voz feminina tende a ser mais aguda. Entretanto, entre homens, nós temos homens de vozes mais agudas, vozes intermediárias, que são os barítonos, e vozes mais graves, que são os baixos, né? Os homens de vozes mais agudas são os tenores. Entre as mulheres, nós temos as mulheres de voz mais aguda, que são as entendidas como soprano, voz mais aguda, voz média, que são as mezzo ou meio soprano, e as mulheres de voz mais grave, que são as mulheres que são classificadas como contralto. Então nós temos 6 classificações de vozes, 3 para homens, 3 para mulheres, e os homens estão sempre aqui, ó, numa região mais grave de atuação. Você nunca vai confundir a voz de um homem com a voz de uma mulher. Isso tem a ver com timbre, a gente vai falar na aula que vem, mas também por conta
da extensão, né? O homem ele atua em uma extensão mais grave, a mulher em uma extensão mais aguda. Por exemplo, um outro instrumento bom para citar é o violão. O violão é um instrumento que atua principalmente nas regiões médias. Então ele tem as primeiras cordas, os bordões, que atuam numa região razoavelmente grave, mas a parte principal do violão, a parte em que você mais vai usar o violão e onde ele brilha, né, se situa ali em regiões médias. Tá? A gente vai entender um pouco melhor isso sobre região média, aguda, quando a gente falar de escala geral, tá? Daqui a poucas aulas, isso vai ficar mais claro, eu vou citar outros instrumentos. Mas é só para a gente conseguir diferenciar agora o que é um som mais agudo de um som mais grave. Para dar um último exemplo, é o exemplo de buzina, por exemplo. Né? Você tem a buzina do navio, né? Que eu nem sei se chama buzina, que é um som muito grave, né? Navio, aquela coisa gigante com aquele som grave. E aí, quando passa aquela moto do seu lado, do carro, do ônibus, onde quer que você esteja, você percebe que o som da buzina da moto é uma buzina bem mais aguda, né? É um sonzinho agudo, até um pouco irritante, a buzina da moto. Então, são referências que a gente pode buscar aí para poder diferenciar sons graves de sons agudos, tá? Uma coisa também que eu queria falar antes da gente passar para o próximo tópico é que na linguagem popular a gente também costuma dizer assim: ah, o som tá muito alto, abaixa esse som. A gente fala muito isso, né? Quando a gente está falando de volume, que é o assunto da próxima aula. Então, não tem problema, você pode ser essa pessoa, eu vou até abordar esse assunto na próxima aula, você pode ser essa pessoa, não tem problema, mas não se esqueça que quando você fala que o som tá alto ou o som tá baixo, a pessoa pode estar entendendo que você está falando de afinação. Sons agudos, altas frequências, sons baixos, baixas frequências. Beleza? Próximo assunto é duração. Duração é um pouco mais fácil de entender porque o termo é autoexplicativo, né? Duração é quanto tempo o som dura. Então, fica um pouco mais fácil da gente entender. Duração tem relação com o tempo. Quanto mais longo o tempo, mais longo é o som, né? Quanto mais longo é o som, é o tempo do som, mais longo é o tempo que o som soa. Isso é bem óbvio, né? Eu estou meio que explicando o óbvio aqui. Quanto mais curto o som, menor a duração. É simples assim. Então, por que a gente começa falando de altura e duração num curso de teoria da música? Porque, em primeiro lugar, a teoria da música tradicional, que é a tradição da música europeia, que é a tradição da música que a gente acaba pegando para basicamente a ramificação de todas as teorias que surgiram na música ocidental durante os últimos séculos, vamos dizer assim, ela se baseia nessa mesma base, né? E essa base de pensamento é uma base que coloca no topo da hierarquia a altura e a duração. A altura numa linha vertical, a duração em uma linha horizontal. Para vocês eu deveria ter que fazer assim, para ficar direitinho na imagem, né? Porque é da esquerda para a direita, né? Então a gente tem altura, linha vertical, duração, linha horizontal. Esse é o, digamos assim, o pilar da teoria da música para tudo que vai ser discutido depois, inclusive para críticas que virão depois, mas isso aí são assuntos mais para frente. Então a gente começa falando disso. Então a altura, quanto mais alto, mais agudo, quanto mais baixo, mais grave. Duração é o tempo, né? Quanto tempo dura esse som? Ah, dura mais tempo, dura menos tempo. Vamos aprender maneiras de quantificar tempo em som e vamos aprender maneiras de identificar alturas em música, tá? Mas por hoje a gente fica por aqui. Essa aula era só para a gente poder começar a falar desses termos, porque a partir da próxima aula, quando eu falar altura, eu já espero que você entenda do que eu estou falando. Quando eu falar duração, eu já espero que você entenda do que eu estou falando, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.